Dizem que na Bíblia existe um ensinamento que muitos pregadores ignoram. Um segredo que, se usado corretamente, pode transformar um homem pobre em um milionário. E querem saber o que é mais curioso? Durante anos, esse ensinamento foi considerado perigoso demais para ser levado ao pé da letra, mas eu decidi colocá-lo em prática. E foi isso que mudou minha vida para sempre. Você já parou para pensar por que alguns homens nascem na pobreza e morrem ricos, enquanto outros, com as mesmas oportunidades, fracassam e culpam a sorte? Pois bem, hoje eu vou revelar como um único ensinamento, extraído da própria Bíblia, construiu impérios para uns e destruiu os sonhos de outros que o ignoraram. Um dia, folheando as páginas do livro de Mateus, deparei-me com aquelas palavras enigmáticas: a quem tem, mais será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. No início, confesso que aquilo me pareceu injusto, até cruel. Como poderia Deus permitir que os que já possuem recebam mais, enquanto os que pouco têm sejam privados até do pouco que lhes resta? Essa ideia ficou martelando em minha mente por anos, até que compreendi. Não falava apenas de riqueza material, mas de um estado interior. Era sobre a mente humana, sobre fé, propósito e ação. A abundância, percebi, não começa no bolso, mas na forma como a mente é programada para pensar e agir diante da vida. Lembro-me claramente de uma tarde em que estive com Andrew Carnegie, então o homem mais rico do mundo. Ele não falava apenas de aço, ferrovias ou negócios. Falava da mente humana com a mesma seriedade com que administrava seu império. Disse-me algo que nunca esqueci: a pobreza e a riqueza começam na mente, antes de aparecerem na realidade. Essa frase, dita por um homem que construiu fortunas do nada, soou como uma revelação. Ele explicou que quem pensa em escassez, quem vive temendo a perda, acaba por atrair exatamente aquilo que teme. Quem, ao contrário, pensa com clareza, planeja com determinação e acredita firmemente na possibilidade de crescer, encontra portas onde os outros só veem muros. E quanto mais eu estudava a vida, mais percebia como esse princípio bíblico se confirmava. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: quando eu tiver dinheiro, vou investir; quando as coisas melhorarem, vou começar meu negócio; quando eu tiver mais sorte, vou mudar minha vida. E o que acontece? Essas pessoas seguem esperando a vida inteira, porque nunca entenderam que a mente precisa primeiro se tornar fértil para as ideias certas antes que os frutos apareçam. É como querer colher trigo em um campo onde nunca se plantou uma única semente. Eu mesmo vi isso acontecer inúmeras vezes. Conheci homens talentosos que, por não acreditarem em si mesmos, desperdiçaram oportunidades extraordinárias. Viviam repetindo para si que não eram capazes, que não tinham sorte, que não possuíam as condições ideais. E como num círculo vicioso, cada pensamento de dúvida parecia fechar uma porta diante deles. Ao mesmo tempo, vi homens sem instrução formal, sem capital inicial, mas com uma fé inabalável, construírem negócios, carreiras e fortunas que desafiavam a lógica da época. Um exemplo disso foi Thomas Edison. Na juventude, diziam que ele era incapaz de aprender, que estava destinado ao fracasso. No entanto, possuía algo que muitos homens educados não tinham: a convicção inabalável de que encontraria uma solução para cada problema. E essa crença, combinada com trabalho persistente, fez dele um dos maiores inventores da história, responsável por iluminar cidades inteiras quando ainda havia quem acreditasse que a eletricidade era perigosa demais para ser usada em larga escala. Por outro lado, vi homens que nunca cultivaram essa mentalidade perderem tudo rapidamente. Não por azar, mas por não compreenderem que a riqueza, sem uma mente disciplinada, evapora como neblina ao sol. Quantos não ganham uma fortuna na loteria
e poucos anos depois estão mais pobres do que antes, porque receberam dinheiro, mas não a mentalidade para multiplicá-lo. É exatamente isso que as palavras bíblicas queriam dizer. A quem tem uma mente próspera será dado mais, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. A verdade é que todos nós carregamos dentro de nós um tribunal invisível. É nele que se decidem as grandes vitórias e derrotas da vida. A cada dia, pensamentos de medo e de coragem disputam o controle da mente. A cada decisão, escolhemos inconscientemente se vamos abrir espaço para a abundância ou para a escassez. E, estatisticamente, a maioria das pessoas vive sob o domínio do medo. Medo de perder o emprego, medo de falhar, medo do julgamento alheio. Mas o medo não constrói nada. Ele apenas mantém o homem preso ao lugar onde está. Foi por isso que compreendi, após anos observando a vida de homens ricos e pobres, que a primeira mudança precisa acontecer dentro de nós. Antes de querer riquezas, é preciso treinar a mente para pensar como alguém que já as possui, falar, agir e decidir como se já fosse impossível falhar. Não se trata de arrogância, mas de uma fé prática, de um estado mental que atrai soluções em vez de enxergar apenas problemas. É por isso que uns sobem e outros afundam, mesmo em condições semelhantes. A mente de quem sobe já possuía a semente da abundância muito antes da colheita chegar. A verdade é que a maioria das pessoas vive prisioneira de um medo silencioso que raramente admite. O medo de fracassar antes mesmo de tentar. Esse medo é traiçoeiro porque não se apresenta de forma direta. Ele vem disfarçado de prudência, de lógica, até de humildade. Quantos já deixaram um sonho morrer, convencendo a si mesmos de que era apenas bom senso não arriscar? E no fundo, sabiam que era pura insegurança, falta de crença na própria capacidade. Recordo-me nitidamente da conversa que tive com Charles M. Schwab, o mesmo que anos depois se tornaria presidente da US Steel, a maior companhia de aço do mundo. Ele contou que, no início da carreira, ficava paralisado pelo medo de errar. Temia decepcionar os outros, temia tomar decisões impopulares, temia perder a pouca segurança que possuía. Até que um dia, disse-me ele, percebeu que as oportunidades não esperam os indecisos. Decidiu, então, agir como se o sucesso fosse inevitável, mesmo quando não tinha nenhuma prova concreta de que daria certo. Essa mudança de atitude, explicou-me Schwab, atraiu aliados, parceiros e portas que até então estavam fechadas. É curioso, mas as pessoas confiam em quem transmite certeza, não em quem pede desculpas antes mesmo de começar. E foi assim que ele, que poderia ter se escondido atrás de suas dúvidas, acabou à frente de um império que mudaria a economia americana. Quantas vezes você já enterrou um sonho só porque temia ser ridicularizado? Quantas oportunidades perdeu esperando o momento certo? Aquele que nunca chega porque sempre parece faltar alguma coisa. Dinheiro, experiência, contatos, coragem. Esse é o dilema da maioria. Acham que precisam primeiro ter garantias para depois agir, quando, na verdade, as garantias só aparecem depois que o primeiro passo é dado. Lembro-me de como Carnegie costumava repetir que a indecisão é a mãe da pobreza. Ele não falava apenas de dinheiro, mas de toda forma de empobrecimento humano. Quem hesita diante das chances da vida acaba vivendo da sobra dos ousados. E ousadia não é ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Existe uma força quase invisível que parece conspirar a favor de quem toma decisões rápidas e convictas. Vi isso inúmeras vezes ao longo da vida. Homens com pouco talento, mas muita decisão, avançando onde gênios inseguros recuavam. Homens sem recursos, mas com um plano claro, conquistando o que outros mais preparados jamais ousaram tentar. O mundo parece abrir espaço para quem demonstra certeza, mesmo que por dentro esteja tremendo.
E não se trata de arrogância, é fé. É agir como se o fracasso não fosse uma opção, como se o sucesso fosse apenas uma questão de tempo e persistência. Quando alguém carrega essa postura, atrai oportunidades, pessoas e recursos que o indeciso jamais verá. Foi isso que Schwab me disse com todas as letras. Quando comecei a acreditar que era possível, os outros começaram a acreditar também. Por isso, proponho um desafio simples, mas poderoso. Durante 7 dias, ao acordar, fale consigo mesmo em voz alta, com convicção, mesmo que pareça estranho no início. Meu sucesso é inevitável. Repita isso todos os dias, antes de começar sua rotina. E durante esse período, tome pelo menos uma decisão que você vem adiando há tempos. Não precisa ser uma decisão gigantesca. Pode ser aquela conversa que você evita, aquele projeto que engaveta há meses, aquele pedido de desculpas que adia. Haja como se o fracasso não fosse permitido, porque é assim que a vida funciona. O mundo abre caminho para quem avança com decisão e fé, e fecha as portas para quem espera certezas que nunca virão. Houve um tempo em que tudo o que eu havia construído parecia desmoronar diante dos meus olhos. Era o final da década de 1920 e a Grande Depressão não poupava ninguém. Negócios quebrando, bancos fechando, famílias inteiras sem saber o que comer no dia seguinte. Eu me vi, de repente, cercado de dívidas, com compromissos vencendo e um futuro que parecia ter sido arrancado das minhas mãos. Lembro-me de uma noite em especial, quando sentei sozinho numa sala fria, iluminada apenas pela luz fraca de uma lamparina, com pilhas de contas sobre a mesa e uma sensação esmagadora de fracasso no peito. A cada batida do relógio, parecia que o tempo ria da minha impotência. Era fácil, naquele momento, acreditar que tudo havia acabado. Qualquer homem sensato teria desistido. Mas foi ali, naquele silêncio sufocante, que decidi aplicar de forma radical o mesmo ensinamento que já pregava para outros. Agir como se a abundância fosse inevitável, mesmo quando todas as circunstâncias gritavam o contrário. Não havia dinheiro, não havia recursos, não havia garantias. Havia apenas uma decisão. Peguei um caderno, escrevi cada objetivo que eu queria alcançar e estabeleci um plano minucioso, passo a passo, para reconstruir o que havia perdido. Naquele instante, entendi algo que mudou minha vida. O fracasso não é o oposto do sucesso. Muitas vezes, é apenas o preço que se paga para alcançá-lo. Enquanto muitos viam a crise como o fim, escolhi vê-la como terreno fértil para um novo começo. Foi doloroso, humilhante até, recomeçar do zero depois de anos de trabalho. Mas cada ligação feita, cada reunião marcada, cada ideia rabiscada naquele caderno se tornou um tijolo na reconstrução que viria a seguir. Anos depois, o resultado desse processo não foi apenas recuperar o que havia perdido, foi muito maior. Foi dessa experiência, dessa descida ao fundo do poço, que nasceu a clareza necessária para escrever o livro Think and Grow Rich. Se não tivesse vivido aquela queda brutal, talvez jamais tivesse compreendido tão profundamente a mente humana, os medos que a paralisam e as forças invisíveis que a fazem avançar. Lembro-me de histórias semelhantes de outros homens daquela época. Thomas Edison, por exemplo, falhou milhares de vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica, mas cada fracasso o aproximava de uma solução. Henry Ford quebrou várias empresas antes de colocar seu primeiro automóvel nas ruas. E, no entanto, quem se lembra hoje de suas falências? O mundo só fala de suas conquistas porque eles não permitiram que a derrota fosse o capítulo final. Quantas pessoas, ao enfrentar dificuldades, concluem que a vida está contra elas? Quantas desistem quando, na verdade, estavam a um passo da virada? Se há algo que aprendi naquela época, é que os momentos de maior desespero muitas vezes antecedem as maiores vitórias.
É como se a vida testasse nossa determinação antes de entregar seus maiores prêmios. Por isso, quando olho para trás, para aquela sala fria, para aquelas contas empilhadas, não vejo mais derrota. Vejo o momento em que decidi que nada, nem mesmo a pior crise econômica do século, teria a palavra final sobre meu destino. E foi essa decisão, e não as circunstâncias, que mudou tudo. Henry Ford era um homem que muitos chamavam de sonhador, outros de teimoso e alguns até de ignorante, porque não tinha a educação formal que seus críticos julgavam necessária para alguém comandar um negócio. No entanto, foi exatamente essa maneira simples e direta de pensar que o levou a construir um império automobilístico e mudar o mundo para sempre. Ele acreditava que a mente, quando disciplinada e voltada para um objetivo claro, podia superar qualquer obstáculo, fosse a falta de recursos, de experiência ou de apoio. Lembro-me de um episódio que ilustra bem essa convicção. Certa vez, jornalistas e intelectuais tentaram ridicularizá-lo publicamente, acusando-o de ser um homem limitado, sem cultura, incapaz de entender assuntos complexos. Organizaram até um processo para questionar sua capacidade intelectual. Mas quando foi perguntado sobre isso, Ford, sem se abalar, respondeu que não precisava saber tudo. Bastava apertar um botão em sua mesa e em poucos minutos teria em sua sala especialistas capazes de explicar qualquer assunto com profundidade. Essa resposta não apenas silenciou seus críticos, como mostrou ao mundo que a verdadeira inteligência não está em acumular informações, mas em usá-las para realizar algo concreto. Mas houve um momento específico que revelou quem realmente era Henry Ford. Um repórter certo dia perguntou-lhe: "E se o senhor perder tudo, fábricas, maquinário, capital, o que faria?" Sem hesitar, ele respondeu: "Em 5 anos, teria tudo de volta." Essa frase correu o país como pólvora, mas poucos entenderam o que ele realmente quis dizer. Ford sabia que o verdadeiro patrimônio não estava nas suas fábricas, mas na sua mente, no seu conhecimento, na sua experiência e na sua determinação inabalável de transformar ideias em realidade. Esse tipo de confiança não nasce por acaso. Ela é fruto de uma mente treinada para acreditar que os recursos físicos, dinheiro, prédios, máquinas, são apenas consequências, não o ponto de partida. Ele provou isso repetidas vezes. Em 1913, quando todos diziam que era impossível criar uma linha de produção que fabricasse carros a um preço acessível, Ford insistiu na ideia e lançou o famoso modelo T. Em poucos anos, o automóvel, antes um luxo para milionários, tornou-se acessível ao homem comum. Foi uma revolução que não apenas transformou os transportes, mas a própria economia americana. Pense por um instante. Quantas pessoas hoje colocam sua segurança no emprego que têm, no pouco dinheiro guardado, em bens materiais que podem desaparecer de uma hora para outra? A maioria vive com medo de perder o que tem porque acredita que sua segurança está fora dela mesma. Ford, ao contrário, entendia que enquanto tivesse sua mente, sua visão e sua capacidade de agir, nada estava realmente perdido. E foi isso que aprendi ao observar homens como ele. A verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas na habilidade de criá-las novamente quantas vezes for preciso. Essa forma de pensar muda tudo, porque tira das circunstâncias o poder de definir nosso destino. Se amanhã você perdesse tudo, teria confiança suficiente para reconstruir sua vida do zero. A resposta para essa pergunta, mais do que qualquer saldo bancário, revela quem realmente está preparado para a abundância. Vi, ao longo da vida, homens conquistarem fortunas e honra apenas para, em seguida, perderem tudo de forma vergonhosa por ignorarem princípios simples que garantem não apenas a riqueza material, mas a estabilidade e a paz necessárias para mantê-la.
Um exemplo que ficou gravado na memória de toda uma geração foi o de Charles Ponzi. No início do século passado, esse homem parecia ter descoberto uma mina de ouro. Com promessas de lucros exorbitantes e resultados rápidos, atraiu multidões que depositaram nele toda a sua confiança. Por um curto período, viveu como um príncipe, sendo recebido nos melhores círculos sociais, frequentando festas luxuosas e ganhando manchetes nos jornais. Mas por trás daquela aparência de genialidade, havia apenas ilusão, orgulho e um jogo perigoso que não poderia durar para sempre. Em pouco tempo, a verdade veio à tona. O chamado esquema Ponzi revelou-se uma fraude colossal, e o homem que havia sido exaltado como um prodígio das finanças terminou na ruína, com seu nome para sempre associado à desonra e ao engano. Perdeu tudo: dinheiro, reputação e a confiança pública. Morreu na miséria, lembrado não por seu breve sucesso, mas pela queda espetacular que ele próprio provocou. O que mais me impressiona nessa história não é apenas a falência financeira, mas a falência moral e mental que a precedeu. Ponzi acreditava que poderia enganar as leis naturais do trabalho, da honestidade e da construção sólida de um patrimônio. Ele buscava atalhos onde deveria haver paciência, estratégia e propósito. E essa é uma armadilha em que muitos caem até hoje. A ideia de que existe um caminho fácil e rápido para uma vida grandiosa. Mas a história prova, repetidas vezes, que tudo o que é construído sem base sólida, sem integridade e sem propósito maior que o ganho imediato, desmorona mais cedo ou mais tarde. Lembro-me de Andrew Carnegie dizendo-me que o dinheiro, quando chega às mãos de quem não tem estrutura mental para administrá-lo, transforma-se rapidamente em maldição. E ele tinha razão. Vi herdeiros desperdiçarem fortunas imensas em poucos anos porque jamais aprenderam o valor da disciplina e da visão de longo prazo. Vi homens ganharem prêmios de loteria e, após o brilho inicial, terminarem mais pobres e infelizes do que antes, exatamente porque não haviam desenvolvido a mentalidade necessária para manter e multiplicar o que receberam. Esse é o ponto central que tantos ignoram. O dinheiro amplifica aquilo que já somos. Nas mãos de um homem disciplinado, focado e com valores claros, ele se torna uma ferramenta para criar, ajudar e transformar vidas. Nas mãos de alguém movido por ganância, orgulho ou impulsividade, ele se transforma em um veneno que corrói tudo ao redor. Por isso, sempre acreditei que enriquecer não é apenas acumular posses, mas principalmente cultivar a sabedoria, para que essas posses não destruam quem as possui. A ruína de Ponzi não foi provocada pela crise econômica ou por inimigos poderosos. Ela começou no momento em que acreditou ser maior que os princípios que regem a vida de qualquer homem bem-sucedido. Trabalho honesto, paciência estratégica e visão além do ganho imediato. E esse é um aviso silencioso para todos nós. Quem constrói a própria vida sobre atalhos, cedo ou tarde, descobre que o chão não era firme. Conheci, ao longo dos anos, homens e mulheres que tinham talentos extraordinários, inteligência acima da média e oportunidades que muitos dariam tudo para ter, mas que fracassaram de maneira retumbante por um único motivo: não conseguiram dominar a si mesmos. Faltou-lhes a disciplina silenciosa, a força interior que mantém um homem no caminho certo, mesmo quando as tentações e os atalhos parecem mais atraentes. Vi executivos brilhantes perderem cargos invejáveis porque não conseguiam controlar o próprio temperamento, reagindo de forma impulsiva em momentos críticos. Observei comerciantes promissores destruírem negócios inteiros por não saberem frear a ganância e a pressa por lucros rápidos. E testemunhei famílias desmoronarem porque alguém não conseguiu governar os próprios desejos e emoções.
colocando tudo a perder em troca de prazeres passageiros. Certa vez, um banqueiro de Nova York confidenciou-me que seu maior erro não foi ter feito maus investimentos, mas sim ter deixado o orgulho cegá-lo a ponto de ignorar conselhos sensatos e sinais claros de que estava indo na direção errada. Ele admitiu com amargura que sua falência começou no dia em que acreditou não precisar mais ouvir ninguém. Esse é um padrão comum. O fracasso raramente acontece por falta de conhecimento técnico ou de recursos, mas quase sempre porque a pessoa perde o controle sobre si mesma. A história nos dá inúmeros exemplos disso. Homens que dominaram impérios, mas foram derrotados pelos próprios vícios. Generais que venceram batalhas memoráveis, mas se renderam ao orgulho e à arrogância, selando sua queda. Líderes que inspiraram multidões, mas perderam tudo por não saberem conter os excessos do ego. A lição é clara. Antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, o homem precisa vencer a si mesmo. E esse domínio pessoal não surge de forma espontânea. Ele é forjado em pequenos atos diários, no hábito de pensar antes de agir, na disciplina de concluir o que começa, na coragem de admitir erros e corrigi-los antes que cresçam. É construído quando alguém escolhe o silêncio em vez da resposta impulsiva, o planejamento em vez da improvisação, a perseverança em vez da desistência fácil. O homem que não governa a si mesmo torna-se escravo de suas próprias fraquezas. Vive reagindo aos acontecimentos em vez de moldá-los. Torna-se presa fácil para a raiva, a dúvida, a indecisão e a procrastinação. Por isso, sempre insisti que a verdadeira força não está nos músculos, nem nas riquezas, nem nas conexões sociais, mas na capacidade de dizer não a si mesmo quando necessário, de adiar recompensas imediatas para construir algo maior e mais duradouro. Quando um indivíduo alcança esse domínio, algo extraordinário acontece. As circunstâncias externas deixam de controlá-lo. Ele pode perder dinheiro, enfrentar críticas, ver portas se fecharem, mas nada disso o abala de forma definitiva, porque sua fortaleza está dentro dele. E um homem que aprendeu a governar a própria mente e emoções, torna-se, inevitavelmente, senhor do seu destino. Se há um ponto que quero que você leve deste vídeo, é este. A verdadeira riqueza começa dentro da mente. Não se trata apenas de dinheiro, de títulos ou de propriedades, mas da força interior de acreditar, decidir e agir mesmo diante das dificuldades, de manter o controle sobre si mesmo quando o mundo ao redor parece conspirar contra você. Cada pensamento, cada decisão e cada ação que você toma constrói, silenciosa e inevitavelmente, o destino que está por vir. E agora, enquanto você digere essa ideia, note que na tela está surgindo o próximo vídeo, uma oportunidade de subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, de se tornar 1% melhor do que é agora e de aplicar ensinamentos ainda mais poderosos que podem transformar a sua vida de maneira concreta. Agradeço por ter dedicado seu tempo para refletir sobre estas verdades. Fique comigo no próximo vídeo. Prometo que será mais uma chance de fortalecer sua mente, seu propósito e sua capacidade de criar a vida que você realmente deseja. Espero você lá.